Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de abordar a relação que existe entre família e fé. É importante a gente entender que a fé ela é desenvolvida na nossa vida através das circunstâncias as quais nós estamos vivendo. Então, assim, quando fala de família, um elemento básico para que a gente fortaleça a nossa família é entendermos que a fé ela faz parte de todo o círculo familiar. E eu gostaria de compartilhar um texto, que fala que o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, no capítulo 3 de Efésios, versículo 14 e 16, ele diz assim, olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Olha o que Paulo escreveu aqui. Ele está dizendo que Deus toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, com o propósito de fortalecer. Então, assim, por que Deus tem interesse de fortalecer a família? Então, a resposta está no verso 10 do mesmo capítulo, diz assim, olha, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, o Paulo, depois de ter falado que pela igreja é que Deus, a glória de Deus vai ser conhecida, sobre as potestades, quer dizer, sobre toda a glória de Deus vai ser conhecida em toda parte através do fortalecimento da família. Então, depois que ele fala que a glória de Deus vai ser manifesta pela igreja, depois que ele fala que Deus toma o nome de toda a família, tanto nos céus como na terra, e diz que ele vai fortalecer essa família. Então, o que a gente entende? Que Deus manifesta a sua glória através de famílias fortalecidas. Olha que tremendo. Então, assim, como que a nossa família é fortalecida? A família é fortalecida quando nós exercitamos a nossa fé através dos princípios da palavra de Deus. Exemplo, Elias chegou para aquela viúva de Sarepta e falou assim, olha, o que você tem aí para comer? E ela falou assim, só tem um bocado de azeite, um pouquinho de trigo. Ele falou assim, me faz então um bolo para que eu possa comer. E a gente fica vendo assim, como é que uma mulher e um filho já não tinha nada e ainda ia fazer alguma coisa por alguém, dar comida para uma pessoa que ela não conhecia. Então, o que moveu o coração daquela mulher foi fé. E a nossa família é a mesma coisa. Quando você olha as circunstâncias naturais, você não faz nada, você não consegue se mover na direção de Deus. Agora, quando a gente tem fé, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com achando que não tem tempo, que as coisas são difíceis, e assim, essas coisas realmente elas são superadas quando nós temos fé. Quando a gente se dispõe a fazer fazer a obra de Deus, fortalecer nossa casa, andando em fé, então Deus vai e fortalece as nossas vidas. Mas um quesito principal é que na nossa família nós aprendemos, nós fortalecemos a nossa fé, porque existe um propósito. Deus quer alcançar outras famílias através das nossas famílias saudáveis e fortalecidas. E família e fé tem tudo a ver, né? Porque são assuntos interligados. Como que nós podemos falar que nós adoramos a Deus, nós servimos ao Senhor, se nós não amamos a nossa família e se nós não servimos a nossa família? Então, viver, quando a gente não vive nesses padrões que Deus tem para a família, o projeto de Deus, tudo aquilo que Ele tem pensado sobre a família, isso vai afetar a nossa relação com Deus, né? Vai afetar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha que trecho assim tão importante, né? Porque a palavra está dizendo, se você não tem cuidado, que cuidado?
Se a gente não tem cuidado emocionalmente, se a gente não tem cuidado fisicamente, espiritualmente, da própria família, né? Isso, o que significa esse cuidado? É pensar de antemão, é ser diligente, é ter um zelo, um cuidado, um amor, uma dedicação. Esse é o cuidado que Deus espera da gente. E ele fala dos seus. Quem são esses seus? Os membros da nossa casa. Né? Como está a sua família hoje? São dessas pessoas que moram debaixo do mesmo teto que você. É dessa que Deus está falando. Cuide dessas pessoas, né? Porque isso agrada o coração do Pai, e especialmente os da própria casa. Então, tem negado a fé. Como que a gente nega a fé? Quando a gente crê, mas a gente não pratica aquilo que está no coração do Pai, fazendo isso e cumprindo esse mandamento. Porque a palavra de Deus fala que é para a gente amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós já falamos aqui, né, numa dessas palavras, que o próximo mais próximo são aqueles que estão do nosso lado, da nossa casa. Então, se a gente faz isso, se a gente ama a Deus e a gente cuida daqueles que estão no mesmo ambiente que nós, que Deus colocou junto, o Senhor abençoa, né? E isso faz com que a gente não negue a fé que nós temos pregado. E qual que é a fé de Jesus Cristo? É um amor, é dedicação, é doação. Então, a negligência familiar, ela vai afetar, sim, o nosso relacionamento com Deus. Por isso que família e fé não dá para separar. A salvação é individual, mas o projeto de Deus é a família. E a gente fica pensando assim, poxa, como que a gente pode trilhar nesse caminho de fé? Então a palavra de Deus é o nosso referencial. Deus nunca vai pedir para a gente fazer uma coisa que a gente não possa fazer. Então o que Ele faz? Ele nos chama, nos capacita para que a gente possa efetuar a obra dele. Então, como exemplo, em Salmos, no capítulo 128, verso 6, fala que Deus quer abençoar os filhos e os filhos dos filhos. Então Deus nos vê de forma geracional. Aí, exemplo bíblico que nós temos sobre isso, fala sobre Abraão. O que Deus falou com Abraão? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Deus pensou Abraão do meio de um povo idólatra para que estivesse andando na presença dele. Abraão obedeceu. Então, assim, foi uma família perfeita? Não. Mas Abraão se dispôs a andar em fé. Por isso que ele é tido como pai da fé. E também Noé. Foi a mesma coisa. Diante de uma geração corrupta, ou melhor, corrompida de todo, o que Deus fez? Noé, eu vou tirar você e sua família do meio desse povo. O que Deus fez? Trouxe o dilúvio e fez uma aliança com Noé, para que Noé pudesse andar na presença dele, e assim Noé também cumpriu o seu propósito. Então, assim, tem a família de Abraão, de Noé, de Jacó, de Isaac e tantas outras famílias que Deus chamou para andar na presença dele em fé. Então, assim, e a nossa família? Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho uma família completa. Mas eu quero dizer assim, Deus é um Deus que inteira aquilo que está faltando na nossa família. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, se algum filho falar assim, eu não tenho mãe. No livro de Isaías 49:15, Deus diz assim, pode uma mulher esquecer do seu filho, mas eu não esquecerei de ti. Então, Deus está dizendo, ainda que você não tenha mãe, né, Deus diz que Ele, ainda que a mãe esqueça, Ele não vai esquecer de você como filho. Quer dizer, então, Deus é um Deus que se coloca no lugar de mãe, daquele que protege a sua vida e cuida de você. Alguém pode dizer assim, eu não tenho pai. Então, no livro de Mateus, capítulo 7, versos 9 a 11, diz, né, que se o filho pedir pão a um pai natural, o pai não vai dar uma pedra para ele. Ele diz assim, então, mas eu, pai de vocês, darei coisas boas aos que pedirem. Quer dizer, então ele está se colocando num lugar de pai melhor do que o pai natural. E se alguém fala assim, eu não tenho marido, no livro de Isaías, no capítulo 54, verso 5, Deus diz que ele é o seu marido. Então, se a mulher fala que ela não tem marido, Deus diz que ele é o marido dela. E Deus vai mais longe ainda, né? A pessoa fala assim, eu não tenho filhos, né? Eu sou eunuco, eu não casei. Então, eu não posso ter filhos. Né? Eu não posso ter filhos, né? Então, no livro de Isaías também, capítulo 56, verso 3, Deus fala que ao estrangeiro, ao eunuco, ao estéril,
ele diz que aquele que guarda os seus mandamentos, quer dizer, que faz parte dessa família de Deus, ele diz que fazer um memorial nos céus que jamais será esquecido para essas pessoas, mesmo ela não tendo filhos, mesmo ela não ter casado. Quer dizer, então, assim, não importa qual é a característica da tua família, se está faltando alguma coisa em nível natural, o que Deus diz que Ele vai inteirar aquilo que está faltando. Quer dizer, então, Deus proporciona para a nossa vida, né, uma família espiritual e mesmo naturalmente Ele supre todas as nossas necessidades. E aí isso vai de encontro, né? Vai fortalecendo esse princípio que a nossa fé vai fazer que a gente verdadeiramente tenha uma família e a gente possa cumprir esse propósito do coração de Deus. E é tão lindo que a gente pensa assim, puxa, então família é algo sagrado, algo assim. Não, a família, ela é muito importante para Deus, porque a família é um projeto de Deus. Por quê? Para que Ele cumpra todos os planos e a missão que Ele tem para aqueles que Ele colocou nessa terra para mudar as nossas gerações, para trazer os valores dele para os lugares onde nós estamos. Por isso que a família é tão importante para Deus, porque nasceu no coração do Pai. Então, problemas familiares, eles geram problemas de fé. A gente tem um exemplo muito interessante que em 1 Pedro 3,7 diz que se o marido, por exemplo, não honrar, não considerar a mulher como um vaso mais frágil, as orações dele são interrompidas. Deus não ouve. Eu vejo que isso aqui é um exemplo para a gente. Quando a gente tem relacionamentos quebrados, as nossas orações não vão chegar até Deus. Então isso começa o quê? Dentro da nossa casa. E aí diz, né, em Gálatas 5,6, diz que a fé atua pelo amor. A fé opera pelo amor. O amor faz com que a fé trabalhe em nós. Então, essa importância é da gente entender que através da nossa fé, a gente vai conseguir agir em amor para ter o cuidado e o zelo que Deus tem para as nossas vidas, né, como família. E se a gente observar esses mandamentos de Deus para a família, isso a gente vai trazer cura, né, para as famílias. Como, por exemplo, se toda a igreja, se todos nós, como igreja, como famílias benditas do Senhor, entendermos que a mulher deve cuidar do marido, honrar o seu marido, que é o sacerdote do seu lar. Marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Filhos devem honrar pai e mãe, principalmente quando eles ficarem idosos, quando precisar deles depois de uma velhice. Né? Marido e mulher entender o propósito de deixar os pais quando se casarem e se unir ao seu marido. Deixar a família de origem cumprir o seu papel para se tornar uma só carne. Né? Pais não irá aos seus filhos. Né? Amar cada um da nossa família como o próximo mais próximo, como nós já falamos. São mandamentos, são coisas importantes que quando a gente vive isso, a gente está falando, a gente está cuidando um do outro. A gente está zelando e a nossa fé, ela vem não só com palavras, mas ela vem com ação. Nós falamos, nós adoramos a Deus quando nós estamos louvando a Deus na igreja, mas nós adoramos a Deus quando nós estamos servindo a nossa família, né? E isso traz a bênção de Deus. Nós vamos ter uma casa saudável e uma família saudável e uma igreja saudável, porque os princípios de Deus vão fazer parte e começar dentro da nossa casa. Obedecer a palavra de Deus e cumprir esses mandamentos aumenta a nossa fé e protege a nossa família. Uma família de fé é uma família saudável. É onde a mãe faz o papel de mãe, é onde o pai faz o papel de pai e o filho faz papel de filho. Então, assim, esses papéis não podem ser invertidos, porque às vezes tem pai que quer fazer papel de mãe, ou mãe que quer fazer papel de pai, ou filho que quer fazer papel de pai e de mãe e não tem autoridade, não tem condições de ser pai dos pais, né? Então, assim, uma família saudável, ela precisa ser mãe, pai e filhos, cada um cumprindo verdadeiramente os seus papéis segundo a orientação de Deus, segundo o que está na palavra. Então, assim, uma das coisas que assim, é muito importante estar lembrando também, né? Que assim, quais as prioridades de uma família? A prioridade
As prioridades de uma família, ela está diretamente ligada a os membros familiares são muito importantes, mas a pessoa mais importante dentro de uma família é Deus. Então, assim, Deus é a pessoa mais importante da nossa família. O nosso amor a Deus, ele é o maior mandamento que tem. E quando fala amar ao próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento, então o que é um próximo mais próximo? São as pessoas da nossa família. Então, assim, a coisa mais importante então, na nossa família, para a nossa família é Deus. Depois, os nossos familiares, né? São as pessoas, em segundo lugar, mais importantes, são o nosso próximo, que nós precisamos de amar. E depois vem o trabalho. Depois vem o ministério na igreja que cada um exerce, né? E depois vem o que a gente fala que pode ser o lazer, né? Então, assim, a coisa mais importante é Deus, família, trabalho, ministério e depois vem o lazer. Então, assim, não importa como esteja a sua família, não importa como seja a estrutura da sua família. O que a gente está querendo dizer à luz da palavra é que do jeito que você é do jeito que Deus está te chamando como família para andar na presença dEle. Porque Deus tem um propósito tremendo. O propósito de Deus é usar a sua vida, aumentar a sua fé, para que outras pessoas possam ser alcançadas através da sua vida, através da sua família. Então, assim, Deus quer usar a sua família para manifestar a glória dEle, para as potestades do mal e para todo o mundo. Ele quer mostrar a glória dEle através da sua casa, através da sua família. Por isso é importante entender que a nossa família está diretamente ligada à fé, porque é a fé que vai mover a nossa vida para cumprir o propósito de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Deus abençoe.